Olá meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, neste vídeo eu vou-vos trazer uma revelação que Deus me deu. Este vídeo já deveria ter sido feito há uns bons dias atrás, só que o inimigo está a tentar me travar, o inimigo está a tentar me fazer parar, né? Tirar o meu foco. Por isso eu me atrasei com este vídeo. Mas que não seja aqui dito que eu devo estar a mentir, né? Isto é agora o que eu estou a dizer, né? Para tentar me desculpar de alguma coisa. Não tenho nada que me desculpar de nada, mas prontos. Eu vou deixar aqui umas mensagens que houve entre o tempo que eu quis fazer o vídeo até agora, o tempo que eu estou a fazer o vídeo, para que vos mostre que realmente este vídeo já devia ter sido feito antes. Que esta revelação que eu tive foi na altura em que nós estávamos com o propósito de orar e jejuar. Para quem não sabe do que eu estou a falar, este propósito foi feito no vídeo em que eu entrevistei a nossa amiga Dani na Real, um propósito de jejum e oração. E foi durante este propósito, enquanto eu orava e falava com Deus e refletia sobre a palavra, que eu então recebi uma revelação do Senhor. Bom dia, amiga, bom dia. Olha, eu tenho que compartilhar uma coisa contigo. Não vou compartilhar tudo porque o resto, tudo vai ficar esclarecido depois no vídeo que eu vou fazer. Mas eu tive uma revelação ótima. Eu acho que isso deve ter vindo do propósito que nós fizemos, do jejum e de oração. É uma revelação muito boa, mas eu não vou dizer, mas era só para te dizer que eu acredito que este jejum e este propósito tenha assim mexido muito com o mundo espiritual. Glória a Deus. Bom dia, Marisa. Nossa, que coisa maravilhosa. Deus ouviu as nossas orações, minha irmã. Deus ouviu. E eu estava até ontem, eu estava até falando com Deus, né? Deus, responde esse nosso jejum, Senhor. Responde, Pai. Oh, Deus é muito lindo, Deus é maravilhoso. Eu creio que essa revelação, com certeza, assim, foi através das nossas orações, desse propósito que a gente fez, com certeza. Tô doida pra saber, minha irmã. Não tem como falar pra mim, não. Fala pra mim. Fala. Eu quero saber. Posso te adiantar que tem a ver com a pergunta que tu me disseste. Se eu acredito que o espírito que usa a Dani, se é o espírito de Jezabel ou não. Eita! E Deus te respondeu, hein? Ô, Glória. Você vai soltar esse vídeo quando? Já tô doida pra assistir. Oh, meu Deus. No domingo, se calhar amanhã mesmo, não sei. Eu já me sinto preparada, mas eu tenho que ir buscar uns versículos bíblicos ainda e tal. E aqui já são, né, 1:30 da tarde. Vou trabalhar ainda e tal. Por isso, fazer amanhã com certeza vou fazer. Agora soltar deve ser no domingo. Mas eu se calhar vou precisar da tua ajuda para fazer uma capa. Mas eu depois te digo. Mas foi uma revelação muito boa. Podes ficar à espera. Deus é grande. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Deus está no comando. Deus é lindo, 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 lindo. Por isso que eu amo esse Deus maravilhoso. Bom dia. Eu acordei bem, eu dormi, acordei bem. E eu hoje tive uma revelação. Nem sei se é assim que se pode dizer, mas eu ainda vou ter que estudar mais sobre isso na Bíblia, antes de falar. Eu sei agora qual é o espírito que a Dani tem. Não é o de Jezabel,
Acho que a Jezabel não emprestou ela o espírito dela, não. Eu acho que o espírito que está na Dani é o espírito do anticristo. Não que ela seja o anticristo, não. Mas que é este o espírito que ela tem. Ela começou bem, depois começou a se revelar e agora ela quer ser adorada, não é? Por todos. E é contra todos aqueles que vão contra a palavra dela, até mesmo sendo a palavra que está na Bíblia. Mas eu vou ter que estudar muito bem sobre isso antes de falar qualquer coisa. Bem, agora eu vou trabalhar, fazer umas limpezas na igreja que eu tenho sempre que fazer. E depois venho para casa para estudar sobre isso. Estou cheia de vontade de ver o que a Bíblia diz sobre o anticristo, né? Há aquele que vai se revelar, que é o anticristo mesmo, né? Que vai, mas também há uma parte na Bíblia que diz que o espírito do anticristo já está entre nós. E é sobre isso que eu quero estudar hoje. Pois é, a minha reflexão era sobre o espírito de Jezabel. Na entrevista com a Dani na Real, ela fez-me uma pergunta. Se eu acredito que a querida Dani está a ser mesmo manipulada pelo espírito de Jezabel, assim como foi dito no canal Estandarte do Amor. Amigos, aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou a falar contra o canal Estandarte do Amor. Eu estou a dizer a partir de que ponto é que começou a vir a minha reflexão, não é? Eu já tinha dito que eu não acredito que haja um espírito de Jezabel. A Bíblia não nos fala do espírito de Jezabel, mas esta pergunta foi-me feita. E é claro que, apesar de eu ter o meu entendimento, não é? Eu refleti bastante sobre esta pergunta, porque apesar de não terem sido muitos comentários a refutar o que eu disse, a discordar do que eu disse, eu recebi 3 comentários, não é? A dizer que não, que o espírito de Jezabel existe mesmo. Na verdade, eu estava à espera que fossem muitos mais comentários e até fiquei espantada de só terem sido 3 comentários, não é? Mas eu andei a falar muito com Deus nesta altura sobre este espírito de Jezabel, sobre o ensinamento que muitos fazem, estudos que muitos fazem sobre este espírito de Jezabel. E é sobre isto que eu quero vos falar hoje. É sobre isto que eu tive uma revelação de Deus. Por isso, enquanto eu falava com Deus, eu perguntava a Deus, mas que espírito é este? Não é? O que age nestas pessoas? E eu comecei a pensar nos espíritos que falam na Bíblia. Eu não penso, eu não reflito, eu não estudo sobre o que não está na Bíblia, amigos. Eu acho que isto é o erro de muita gente, de se apegarem em coisas que foram ditas por alguém, mitos religiosos, mitos evangélicos, e começarem a estudar sobre isto, quando na verdade isto nem está na Bíblia. Eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu reflito na palavra e peço ao Senhor revelação do que está na palavra. E foi o que eu fiz. Eu comecei a refletir sobre o que está na palavra, os espíritos que estão na palavra, o que é que cada espírito fazia com cada pessoa, como é que as pessoas agiam, as pessoas que estavam com espíritos, né? Que foram libertas de espíritos. E foi neste pensamento, com estes pensamentos, e foi aí então que eu comecei a pensar em Jezabel. Quem era Jezabel? O que é que a Bíblia nos fala de Jezabel? O que é que as pessoas falam de Jezabel? Por que é que as pessoas dizem que há um espírito de Jezabel e que outra pessoa está a ser manipulada por o espírito de Jezabel? É preciso ter atenção aqui, que algumas pessoas, quando falam do espírito de Jezabel, olha, esta está com o espírito de Jezabel, está-se a referir somente às características que as pessoas mostram, não é? Que Jezabel tinha. Mas há outras pessoas que acreditam sim, que foi o caso do canal Estandarte do Amor, que acreditam sim que há um espírito
de Jezabel, o espírito que atua, o espírito que atuava em Jezabel, continua a atuar por aí, é o que está a atuar em outras pessoas, né? Há pessoas que dizem, eu já fui manipulada pelo espírito de Jezabel, o mesmo espírito que estava em Jezabel é o que estava em mim, ou é o que está naquela pessoa, não é? Porque começam a comparar as características de uma pessoa com as características de Jezabel, então as características passam e dizem, ok, este então é o mesmo espírito. E foi o que eu fiz, não é? Eu comecei a refletir sobre a palavra. O que é que a palavra nos diz sobre Jezabel? A palavra nos diz que Jezabel era uma mulher má, uma mulher manipuladora, uma mulher vaidosa, uma mulher que gostava de dinheiro e entre outras coisas, não é? Mas aí está algo que muita gente não compara. E foi para isso que o Senhor me chamou a minha atenção, enquanto eu orava, jejuava e falava com Deus, refletia sobre a palavra. Enquanto eu falava com o Senhor sobre isto e fazia as minhas reflexões sobre a Bíblia e perguntava ao Senhor o que age, o que agia em Jezabel e o que age nas outras pessoas. O Senhor fez-me uma pergunta. Qual era o Deus que Jezabel adorava? Qual era o Deus que Jezabel adorava? Baal. Jezabel nunca disse adorar o nosso Deus. Jezabel adorava abertamente o Deus Baal. Não é? O Deus com D pequeno. E isso as pessoas esquecem de comparar. Elas comparam as características, não é? Que dá para ver, as características que normalmente todos comparam e baseiam-se em estudos, em comparações que outros já fizeram e esquecem-se de comparar coisas mais importantes que estão na Bíblia. Jezabel não era influenciada por um espírito, por isso ela era assim, não. Jezabel tinha as características do Deus que ela adorava. Ela adorava um Deus demoníaco, ela adorava o falso Deus. Por isso ela tinha aquelas características daquele Deus. Não é? Ela adorava abertamente um outro Deus. Quando nós adoramos realmente o nosso Deus, quando nós adoramos realmente Jesus de coração, então nós temos as características dele. O amor, a paciência, a retidão, a justiça. Não temos amor ao dinheiro, não é? Outras coisas são mais importantes. A comunhão, a verdade, não é? Mas se nós adorarmos, ou as pessoas que adoram um outro Deus, então vão ter as características daquele Deus. A mentira, a vaidade, a procura pelo dinheiro, a maldade, a injustiça, não é? Então Jezabel não estava a ser manipulada por um espírito. Ela era sim, com certeza. Ela tinha muitos demônios, mas ela tinha as características do Deus que ela adorava. E esta foi a pergunta que eu recebi do Senhor. Qual era o Deus que Jezabel adorava? E eu respondi Baal. E o Senhor me disse então, as características que ela tem não é porque ela estava a ser manipulada. São as características do Deus que ela adora. E qual é o Deus? Qual é o Deus que esta pessoa, no caso estava a falar da querida Dani, mas há muitas outras pessoas por aí. Estava eu a pensar na querida Dani, mas há outras pessoas por aí. Qual é o Deus que esta pessoa diz adorar? E eu pensei, o Senhor Jesus. E então veio ao meu coração, e quais são as características dela? São as minhas. São os meus frutos que se vê nesta pessoa. E foi aí que o meu entendimento foi aberto. Então a querida Dani não só não está a ser manipulado por um espírito de Jezabel, este espírito não existe. Isto foi uma maneira que o diabo, o inimigo, encontrou para desviar o nosso foco. O espírito que está a agir por aí, amigos,
Não é o espírito de Jezabel, como muitos dizem. A pessoa nem sabe, a pessoa está cega. O espírito que está a agir aí, neste caso e em muitos outros casos, é o espírito do anticristo. Aquele que distorce a palavra do Senhor. Aquele que fala em paz, mas faz com que haja guerra. Aquele que fala de amor, mas promove o ódio. Que luta contra o verdadeiro evangelho. Que luta contra aqueles que querem que a palavra seja pregada como é. E taxa os verdadeiros cristãos como religiosos e faz contendas. Este é o espírito do anticristo, que já está a agir por aí como está na Bíblia. E a visão de muitos está fechado. As pessoas estão à espera do anticristo, daquele que vai querer ser adorado. Mas já há muitos anticristos por aí a prepararem o caminho, a distorcerem o evangelho, a levarem as pessoas para um falso caminho, a mostrarem as coisas materiais, os bens materiais, o dinheiro, a fama, uma vida boa, não é? Um carro, uma casa boa, com as bênçãos do Senhor. Para que quando aquele venha, o anticristo venha, as pessoas já estejam preparadas e já tenham um evangelho distorcido na sua cabeça. Amigos, esta guerra é espiritual e é séria. Nós temos que nos começar a posicionar como cristãos de verdade. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que pedir entendimento ao Senhor do que está na Bíblia. Não nos vamos deixar cegar. Não vamos deixar com que pessoas que estão a sair, a tirar outras pessoas do Evangelho, venham tirar o nosso foco. Muitas pessoas dizem, eu não estou a falar agora somente da querida Dani, tá bem? Eu estou a falar em geral. Aquela pessoa se perdeu. Aquela pessoa caiu em algum momento e se perdeu. Mas não, porque a Bíblia mesmo nos diz, eles vão sair, mas nunca estiveram em nós, não é? E é isso que acontece com muitas pessoas também. E nós temos que ter o discernimento para saber, para pedir a Deus quem é que realmente esteve em nós. Porque o anticristo também vai vir a falar de paz, a falar de união, não é? Para que seja aceito. Mas depois ele vai querer ser adorado, somente ele. E a paz e a união e o amor vai acabar. E é isto que muita gente está a fazer. Vem de mansinho, a tentar ganhar uma multidão. Mas depois começa a fazer contendas, mentiras e a separar. Em vez de juntar as pessoas com a palavra, começa a usar a palavra para distorcer o evangelho e separar as pessoas e criar brigas e contendas. Amigos, o fim está próximo e nós precisamos de nos manter firmes no caminho. E nós precisamos de ter discernimento e ter sabedoria para falar e para mostrar às pessoas aonde é que está a verdade. Quem é que está a falar a verdade? Porque o inimigo, o diabo, também usou a palavra de Deus para manipular o próprio Jesus. Não é? Lendo, dizendo partes da Bíblia, da palavra, mas dando um outro sentido à palavra, não é? Então vamos nos manter atentos, vamos manter o nosso foco na palavra. Muitas pessoas começam a estudar os nomes dos espíritos que nem estão na Bíblia, que até foram se calhar os espíritos malignos quando eles estiveram no ocultismo, na bruxaria, não sei, foram ditos tais nomes e começam a estudar sobre estes nomes. Porquê?
se não está na Bíblia? O que está na Bíblia é o suficiente para nós. Saber que há espíritos enganadores, mentirosos, espíritos que causam doenças, não é? Mas aí também está-nos apresentado um nome, o único nome que vai contra todos estes espíritos. Quando nós vamos ao médico, quando nós estamos doentes e nós vamos ao médico, nós temos que dizer os sintomas que estamos a sentir. E o médico, consoante os sintomas, vai nos dar um remédio, não é? Ou vai nos passar para uma especialidade da medicina, não é? Porque consoante os sintomas que a pessoa tem, há um medicamento certo, há uma especialidade certa que vai tratar daquele caso. Mas no mundo espiritual, seja lá qual for o espírito, só há um único nome que vai combater este espírito, não importa qual ele seja, e o nome é Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por nós. Este é o nome que luta, que vence todos os espíritos. Por isso nós não temos que fazer uma avaliação dos espíritos para ver qual é o nome que vai combater aquele espírito. Assim como os médicos fazem. Quais são os sintomas para ver qual é o medicamento que vocês precisam, que você precisa. Não! Porque para nós só há um único nome que combate, seja lá qual for o espírito. Jesus, quando mandou os discípulos dele irem pregar a palavra, curar os enfermos, libertar as pessoas, ele não disse: pergunta, mas pergunta antes qual é o nome do espírito. Foi dito: em meu nome, para libertar as pessoas em nome de Jesus. Não te concentres no nome dos espíritos. Concentra-te no nome daquele que vence os espíritos. Porque isto é uma mentira. Quando nós começamos a estudar aquilo que não está na Bíblia, nós nos distraímos com o que está na Bíblia, com o que a palavra nos diz. E na palavra está escrito que muitos virão em nome de Jesus. Muitos virão para fazer milagres, curar, profetizar. Mas não estão com o Senhor. Não pertencem a Deus. Os anticristos já estão por aí. E os anticristos não estão fora da igreja, amigos. As pessoas estão à espera que venha uma pessoa fora. Não, eles já estão a agir. Eles já estão a preparar o caminho. Eles já estão conosco. E é nisso que nós temos que nos centrar. E deixar de romantizar o Evangelho. Deixar de romantizar casos e começar a ver os casos com olhos bíblicos. O que é que a Bíblia nos mostra? Como é que as pessoas agem? Como é que os anticristos agem? Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Ou seja, muitos dizem: esta pessoa caiu, esta pessoa se desviou, porque esta pessoa está a sair. Não, esta pessoa nunca esteve conosco. Esta pessoa veio infiltrada. E eu quero agora dizer que eu não estou a falar de uma pessoa em específico. Está bem? Eu estou a tentar dar um entendimento bíblico, um entendimento do que está a acontecer ao nosso meio, ao nosso redor. Muitas pessoas que nós olhamos e dizemos: está-se a desviar, está a cair, saiu. Não, a pessoa nunca esteve em nós. Há sim aquelas pessoas que caem, não é? Que voltam para o pecado, ou talvez por mesmo o dinheiro, né? Por amor ao dinheiro, né? As pessoas voltam e perdem-se na fé. Como está escrito, por exemplo, em 1 Timóteo. Porque, porém,
Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se ultrapassam a si mesmos com muitas dores, não é? Ou seja, há pessoas que se desviam da fé, sim, por causa da sua própria cobiça, daquilo que elas desejam, do dinheiro. E depois há aqueles que se desviam da fé, que se desviam de nós porque nunca estiveram em nós. Assim como nós podemos ler aqui também na palavra, 1 João 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Então, amigos, é muito importante nós estarmos atentos. Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. A sua perdição não dormita. 1 João 4. Amados, não criais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E vocês agora devem estar a pensar, sim, Marisa, mas então estas pessoas confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então quer dizer que elas são de Deus? Não. Porque tu podes dizer, há pessoas que dizem, eu te amo, mas as suas ações não mostram que a palavra está a ser verdadeira, não é? Eu te amo em boca, por palavras, mas ações, traição, mentiras, não é? Falta de atenção, de respeito. Então isso não condiz com o eu te amo. Então o que é que nos faz ver se alguém realmente confessa a Cristo de verdade, não só pela boca? São as suas ações. O que é que aquela pessoa faz, produz, transporta, transmite, ensina? Ensina o verdadeiro evangelho? Ensina o amor, o perdão de verdade? Ensina as pessoas a dizerem não para o pecado ou apresenta uma porta larga? Distorce a palavra e traz ensinamentos falsos que não estão na palavra. É aí que nós vemos se realmente a pessoa confessa Jesus. Porque dizer sim, eu acredito em Jesus, eu também dizia antes de ser cristã. Quando eu estava no ocultismo, eu já acreditava em Jesus. E eu dizia sim, eu acredito em Jesus. Sim, eu acredito que Jesus veio em carne e morreu na cruz. Acreditava. Já tinha visto vídeos, já tinha lido a Bíblia e acreditava. Mas a maneira como eu agia não transmitia, não mostrava o que eu dizia com a minha boca.
não é? Eu continuava no ocultismo. Havia espaço para mágoa no meu coração. E é assim que nós conhecemos as pessoas. A pessoa que confessa a Cristo com a boca mostra os frutos do Espírito. Os frutos de Deus estão nesta pessoa. Por isso, 1 João 3,10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Por isso, há muitas pessoas que dizem, que confessam a Cristo, sim, que dizem que estão no caminho, estão a pregar o Evangelho, mas não estão com o Senhor. Não basta dizer eu estou a pregar o Evangelho, eu estou a tirar versículos bíblicos e a pregar sobre a Bíblia. O que é que as pessoas mostram? Será que as pessoas realmente confessam a Jesus com o seu coração, não só com a boca? Como é que nós podemos saber isso? 1 João 2,3: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoando. Nisto conhecemos que está nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é o verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E depois mais, versículo 15: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O anticristo apresenta os bens materiais como as bênçãos do Senhor, porque eles olham para as coisas do mundo. Eles tentam levar as pessoas para um outro caminho que não está na palavra. E nós temos que manter os nossos olhos fixos no que a palavra diz. Portanto, amigos, vamos ficar espertos. O espírito do anticristo já está entre nós, já está a agir entre nós. Vamos deixar os mitos religiosos de lado e vamos nos centrar no que a palavra diz. A palavra não nos fala do espírito de Jezabel. Mais uma vez, Jezabel foi uma mulher carnal que adorava um outro Deus e tinha as características do Deus que ela adorava. E há outras pessoas que dizem adorar o nosso Deus, Jesus Cristo, que estão no nosso meio, mas que estão a abrir o caminho para o anticristo, porque eles têm o espírito do anticristo. E o fim está próximo. Jesus está a voltar. Jesus vai voltar, sim. Ainda vai haver um avivamento grande. Mas para que haja o avivamento é preciso que haja arrependimento. Avivamento sem arrependimento não existe. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos olhar para nós. Vamos nos centrar na palavra. Vamos pregar o Evangelho. E vamos
Pedir ao Senhor, sim, que haja este avivamento, que Ele nos use. Mas primeiro nós temos que nos limpar, que nos purificar, que é para que o Senhor possa nos usar grandemente. E não porque nós somos bons, não porque nós somos grandes. Se há uma coisa que eu sempre tenho bem perto de mim, da minha visão, é que eu não sou nada. Eu sou pequena, eu sou falha, eu sou pecadora. Mas tudo o que o Senhor faz através de mim é somente pela misericórdia do Senhor. Eu ponho-me como um instrumento nas mãos dele. Mas eu sei que nada do que é feito através de mim é por mim. Porque por muito que eu tentasse, eu nunca conseguiria ser boa o suficiente para ser usada, para poder ser usada por Deus. E se Ele o faz é pela misericórdia que Ele tem de mim e das pessoas que Ele alcança através de mim. Pelo amor que Ele tem por nós. Então vamos nos arrepender. E vamos pregar o verdadeiro Evangelho e esperar pela volta do Senhor. E lutar pela verdade. Para que a palavra permaneça. E vamos manter os nossos olhos fixos na palavra. E tentar saber distinguir quem é que já esteve em nós. E precisa de oração para voltar. Porque caiu. Ou quem é que já esteve conosco, mas nunca foi de nós. E se desviou porque já tinha o certo plano no seu coração, na sua mente, de alcançar muitas pessoas para levar para o falso caminho. Irmãos, o fim está próximo. E o anticristo já está a trabalhar. E nós temos que nos manter fiéis em um propósito, fiéis no nosso caminho, fiéis a Jesus, aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou no terceiro dia e vai voltar para buscar a sua noiva. Então vamos nos limpar, vamos nos purificar e vamos esperar pelo nosso Senhor. Até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!